Olá! Na série de entrevistas que nós estamos realizando com os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unip, nós estamos destacando aqueles alunos que foram premiados, reconhecidos pela ONU. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Kathleen Murataki, ela que é hoje uma ex-aluna do campus de Alphaville e teve o seu trabalho selecionado para o Guia Acadêmico da Agenda da ONU de 2030. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Parabéns para você. Obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada. Temos aqui também a orientadora desse projeto, a professora doutora Silvana Dudones. Seja muito bem-vinda, professora Silvana. Obrigada pela oportunidade, obrigada. Ô, Silvana, não é todo dia que a gente vê alunos com essa premiação, com esse reconhecimento assim, né, Silvana? Sim, não é sempre, mas é sempre uma grata surpresa, né? Eu acho que pegou todos nós como surpresa e foi muito agradável, né? Kathleen, Sim. como é que fica? Eu posso imaginar assim, o contentamento, né, que tem um aluno, né, se formando e já vendo o seu trabalho reconhecido pela ONU. O que é que foi isso para você? Foi, como a professora disse, uma enorme surpresa, porque eu lembro até o dia que ela pediu para eu preencher, era bem à noite, assim, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou preencher tudo isso aqui? Ai, falta poucos minutos para acabar a inscrição, eu falei assim. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que eu sou capaz? Aí ela falou assim, eu acredito que o seu projeto tem muito a ver com muitas coisas aqui. Aí eu falei assim, será? Aí eu falei assim, mas como não custa, né, tentar, e se ela acredita, então é uma grande oportunidade, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas a ONU é uma coisa assim que nenhum aluno espera isso, né? Não, eu realmente não estava esperando. E aí eu falei assim, vamos tentar, né? E quando chegou a notícia, eu fiquei assim, sem acreditar. Assim, pasma. Mas foi muito gratificante, foi muito feliz ter esse reconhecimento, ainda mais recém-formada. Então, é um impulso, assim, que dá pra gente continuar na carreira já num bom início. Silvana, você vê a importância, né, do orientador, do professor, da universidade, né, esse acesso, porque aí você pega a experiência das pessoas que já estão ali há algum tempo, esse corpo docente que vai ali e cuida e, vamos dizer, propicia e leva uma oportunidade como essa para o aluno, né? Sim, sim. O curso ele tem uma duração de 5 anos, né? Em 5 anos a gente traça vínculos com os alunos, né? São 5 anos, é um curso puxado, de fato, arquitetura é um curso que exige bastante de quem faz. E tem uma questão assim que a gente acaba conhecendo o aluno, a forma de pensar, a forma de agir, não é simplesmente entrega de trabalhos, né? Os trabalhos são elaborados de uma maneira que o aluno se coloca. Então, assim, essas questões sociais a gente consegue perceber, né, na conduta, no resultado dos trabalhos, se o aluno tem ou não tem essa afinidade, tem essa conexão. Então, acho que são trabalhos muito autênticos, né? Eu acho que quando a gente fala na ONU, a ONU sempre assim, pelo que é a instituição, a gente sempre se assusta, né? É uma instituição de peso, conhecida mundialmente, muito respeitada, e a gente às vezes deixa de participar, né, que nem a Kathleen falou, por uma certa insegurança. Mas eu acho que a iniciativa da ONU é justamente captar esses novos talentos, né? As novas formas de pensar. Porque você vai repetir o que a gente já tem, a gente está sempre dentro das mesmas situações. O que ele procura é justamente novas ideias, né? Eu acho que ela foi chamada justamente por isso, é uma forma diferente de olhar o mundo. Eu acho que isso estimula, né?
Sim. Kathleen, agora eu queria falar do seu trabalho especificamente. Você fez arquitetura e urbanismo no campus Alphaville e o teu tema foi habitação de interesse social. Como é que foi? Habitação de baixa renda? Como é que foi? Conta pra gente. Sim, ele é um conjunto habitacional voltado às pessoas de baixa renda. E eu tive uma ajuda, uma grande ajuda dos professores, claro, mas do meu antigo estágio. Eu fazia estágio na Prefeitura de Santana de Parnaíba, e lá, como a gente trabalhava na parte da habitação, eu tive experiências com isso, né? Então, eu consegui ver de perto a necessidade dessas pessoas, o que me chamou bastante atenção. Inclusive, o local foi, foi me ajudado a escolher o local numa conversa em que nós estávamos tendo sobre a construção do meu TCC. E muitos desses técnicos, muitas dessas pessoas me ajudaram bastante em relação ao meu tema, a localização, porque eles já têm experiências. Então, é uma ótima oportunidade para as pessoas. Eu acho importante a universidade proporcionar isso para o aluno, essa questão do estágio. Muitas das vezes a gente acha que, ai, meu Deus, só mais uma coisa. Mas é muito importante porque isso traz uma vivência diferente para nós. Então, a gente consegue ver a perspectiva da arquitetura por outros olhares, não só de um escritório, mas com outros olhares, assim, para você ter mais experiências em relação a isso, que te ajuda também a construir o seu TC. Então, eu acho muito importante. E foi uma inspiração que eu tive para conseguir fazer o meu projeto. Eu queria até destacar o trabalho, né, quando a gente lida com estagiários, né, eu tenho a oportunidade de trabalhar com estagiários e eu sempre, quando encontro eles pelos corredores, eu digo, aproveite tudo que você puder, porque, assim, o estagiário é uma página em branco, né, então ele está ali, né, Silvana, ali construindo, observando o outro, observando o erro, observando o acerto. Então, assim, quando o estagiário consegue fazer essa esponja corretamente, né, e aproveitando, desfrutando de tudo, realmente é uma experiência muito rica, né, Silvana? Porque é uma oportunidade que você, na verdade, você é um ensaio para a vida profissional, né? E você faz um ensaio para a vida profissional, mas você tem tutores, né? As pessoas que são responsáveis por você no estágio. Então, você não erra tanto quanto se fosse na vida profissional, quando você está num voo solo, né? Você está numa situação de que alguém está te falando, né? Olha para esse lado, olha para o outro, perceba algumas coisas que às vezes a gente, no início de carreira, a gente ainda não tem essa maturidade de perceber. O estágio é muito importante, ele é um complemento essencial para o curso universitário, porque na universidade, uma que a gente não consegue abranger o universo das informações, e outra é um passo realmente dentro da realidade. A arquitetura acontece não no desenho, mas na coisa construída, né, na coisa que de fato existe. Se o aluno não tem essa vivência do estágio, fica uma lacuna na formação dele, né? Até eu acho que a pessoa se modifica como pessoa mesmo, a forma de encarar as coisas é muito importante. Eu acho É, que a experiência que ela teve foi justamente essa, né? O que ela falou, dentro de um escritório isso não vai acontecer. Não, não vai acontecer, porque às vezes o nosso cliente não é uma comunidade. E ela, na prefeitura, ela tem experiência de falar de arquitetura no coletivo, que é muito raro, né? Eu acho que isso é muito importante. nossa, falar da arquitetura no coletivo, que frase bonita, professora. É, Ah, que interessante. Ô, Kathleen, agora explica para a gente, para o internauta, ou quem estiver nos assistindo de outra forma, pela TV e tudo mais, explica para a gente o que foi o teu projeto, como é que ele foi constituído. Ele é um conjunto habitacional, ele é voltado para os moradores da favela do Moinho,
núcleo informal que existe no centro, e ele foi voltado justamente para ser uma habitação não fixa, uma habitação diferente do que habitualmente a prefeitura dispõe para as pessoas, né? Porque eu acredito que o conjunto ele não pode ser apenas um projeto onde você coloca pessoas em qualquer lugar, em qualquer espaço, e por dar uma moradia, então tá tudo certo. Porque as pessoas têm necessidades. Então, elas tinham uma vivência naquele local. Então, eu não achei certo pegar essas pessoas e colocar elas num lugar totalmente distante, porque elas já tinham criado vínculos, já tinham criado experiências naquele lugar, então elas normalmente não aceitariam ir para lugares distantes, assim. Então, o projeto ele é voltado a essas necessidades dessas pessoas. Ele pode ser incluso para qualquer parte do mundo, porque eu acredito que você tem que ter essa responsabilidade de construir uma coisa voltada não somente como eu posso dizer, somente para preencher um espaço, mas sim voltada à necessidade da pessoa, porque a moradia é uma necessidade básica do ser humano, é um direito dele de ter aquilo, acesso àquilo, e muitas das vezes a gente vê que não é possível isso. Então, o projeto ele foi voltado a isso, tanto que na fachada, no térreo, ele possui uma fachada ativa, onde tem creche voltada aos moradores do edifício, onde possui comércios, que é para incluir essas pessoas a voltar à sociedade, a ter o direito de voltar à sociedade. E o aluguel desses comércios, eles são voltados à manutenção do edifício, para que essas pessoas não precisam pagar aluguel. Porque mesmo uma coisa que é concedido de graça tem um custo. Então, eu acredito que é voltado a essa necessidade dessa população. Uau! É, Que interessante. Fala, é, você quer complementar, sim. Silvana? É que a gente sempre acha que habitação social não é um assunto de interesse de todo mundo, né? A gente sempre imagina que a habitação social é para uma faixa social que é desprovida de recursos. A gente sempre imagina isso. Isso não é meu assunto. Mas o que a gente tem que perceber é que as pessoas vivem em cidades que têm relações com todo tipo de população. Quando a gente olha que tem áreas invadidas, áreas que a gente sabe que está em situação de risco, inclusive, as pessoas só lembram disso quando tem um acidente muito grave. Mas a gente tem que pensar que, assim, essas pessoas são força de trabalho, elas são força econômica, elas estão nas casas das pessoas, estão nas fábricas, elas estão no comércio, elas contribuem. Se a gente olhar de uma maneira meio até preconceituosa, de que a gente deve pegar essa população e mandar lá para a periferia mais longe possível dos olhos da gente, é, é cruel com essa população e não pensa no que elas representam socialmente. A gente sempre coloca valores nas pessoas, mas esquecem de que elas contribuem. E isso é uma coisa muito importante. Eu acho que a ONU, quando ela escolhe um trabalho desses, ela fala para a gente que assim não acontece isso só no Brasil, acontece em todos os lugares do mundo, né? Que a gente julga uma categoria inferior da sociedade como que ela não tivesse, ela fosse somente um estorvo. E não é uma realidade, né? As sociedades que hoje são mais equilibradas é que conseguiram diminuir essa diferença social. A habitação é o primeiro passo para isso, né? Colocar as pessoas onde elas precisam realmente estar perto do trabalho, né? A escolha dessas pessoas em ficar em algumas regiões é por causa simplesmente relacionada a isso. Elas têm onde trabalhar, senão elas não ficam no lugar, né? Eu acho que a análise da Kathleen é muito séria. Ela traz à luz um problema que a gente acha que não é nosso, mas para a gente evoluir socialmente, a gente também tem que encarar com mais seriedade.
Nossa, que fala bonita. Professora, eu fui sorvendo as suas palavras, que linda. Ô, Kathleen, pegando um gancho nisso que a doutora Silvana está falando, é, você tem quantos anos? Da onde que veio esse repertório, esse arsenal de informações? Como é que, por onde você caminhou? O que que te inspirou a lidar com isso e a embasar tudo isso? Certo. Acabei de fazer mês passado 25 anos. E eu acredito que vem disso, né? Dessas experiências que a gente teve no estágio, na faculdade também, os professores, tudo a carreira deles, toda a bagagem que eles carregam, que eles disponibilizam para nós. A Silvana, ela foi essencial nesse projeto final, porque eu acredito assim que muitos alunos têm muitas dificuldades nesse projeto final, porque a gente se sente assim, eu falo por mim, mas eu acredito que os outros também se sentem muito assim incapazes, porque é um projeto que você pega tudo que você aprendeu nesses 5 anos e realmente você não é só uma teoria, você coloca ele na prática. É um início da sua carreira, então é uma responsabilidade muito grande e ela foi essencial porque ela me ajudou muito. Os meus técnicos no estágio também me ajudaram muito. A importância das pessoas que já têm uma bagagem de dividir isso com as pessoas que não têm experiências, eu acho super importante, porque nos ajuda a ter mais um, assim, como eu posso dizer, para ajudar a gente, sabe, impulsionar a gente a conseguir essa coragem de conseguir fazer esse trabalho. Então, foi muito importante porque tirou muitas dúvidas que eu tinha, muitas inseguranças que eu tinha. Inclusive, no dia de apresentar o TC, eu estava. Parecia que, nossa, meu Deus do céu, meu coração ia sair pela boca. E ela, calma. E eu falei assim, meu Deus, como que calma? É uma coisa muito importante. E aí a gente fica focado na nota. Só que abrange uma coisa bem maior que uma nota, né? É o início da nossa carreira. Então, e é a despedida da gente da faculdade, de tudo que a gente aprendeu. Então, é uma coisa muito importante ter essa disponibilidade das pessoas que tiveram uma bagagem de dividir com a gente, porque você pode dizer assim que muitas pessoas que têm bagagem não sabem dividir esse conhecimento com as outras pessoas. Então, quando a gente divide isso, a gente consegue impulsionar outras pessoas a conseguirem chegar onde a gente estava ou ir até um pouco mais longe. Então, eu acredito que é muito importante essa como eu posso dizer? Esse compartilhamento de Muito, informações. muito bem. Ô, Kathleen, mas assim, eu ainda estou em dúvida. Você, por exemplo, o que te levou a construir uma edificação como essa e não um prédio no centro da Avenida Paulista? É que tendo essa convivência na habitação, eu tive assim uma experiência, várias experiências, né? A gente trabalhava com regularização fundiária, então eram experiências assim que normalmente eu não teria, sabe? Se eu estivesse trabalhando no escritório, como a professora disse. Então, eu tive a convivência com essas pessoas. A gente entregou é, escritura de casa e você vê a felicidade dessas pessoas na hora que elas recebiam isso, na hora que elas recebiam os conjuntos habitacionais. Então, a gente tinha uma necessidade que eu convivia e eu via de perto. Então, eu pensei assim: para que fazer mais um prédio comercial se qualquer um pode fazer um prédio comercial? Por que não olhar por uma perspectiva diferente da necessidade real das pessoas? Porque, que nem, por exemplo, esses problemas que estão tendo no centro hoje, eu acredito que se tivesse uma política habitacional que realmente funcionasse com as necessidades das pessoas, seriam coisas que poderiam ser evitadas. Então, eu acredito que você tem uma responsabilidade de fazer um projeto, não só pensando em custo, em dinheiro, mas sim pensando no que uma sociedade pode ser no futuro. Eu
Pode ser que eu esteja assim, sendo muito otimista, mas eu acredito muito que o Brasil tem potencial de ser um país assim que abrange essas necessidades. A gente é conhecido lá fora como um país muito caloroso, que acolhe as pessoas. E se a gente acolhesse realmente com as necessidades das pessoas, a gente poderia ter um potencial muito maior. Então, eu acho assim que abranger essa questão é de uma importância assim muito grande. Ô, Silvana, agora eu estou lotada de perguntas aqui, eu acho que eu vou ter que correr, porque eu tenho muita curiosidade. Eu quero saber o seguinte: vamos dizer, que disciplinas, que matérias foram lecionadas, foram entregues aos alunos, né, ministradas aos alunos, que fizeram chegar a isso? O curso ele é estruturado de uma maneira assim, uma maneira muito especial. Eu conheço outras grades de outras universidades, mas a Unip ela tem um foco em projeto, né? Ou seja, ela ela procura formar desde cedo, né, a ideia de que do que o aluno vai realmente exercer a profissão, né? Então, é muito pé no chão. A gente, quando dá projetos, pelos anos, né, deles, é um gradativo né, de dificuldades até eles chegarem no último ano, quando eles fazem o projeto sozinho, que é o TCC deles, né? Mas a gente vai graduando essas necessidades e vai colocando outras questões que são importantes na arquitetura e no urbanismo. Então, eles têm uma base teórica, mas sempre os trabalhos são práticos. Eu acho que esse é o grande diferencial do curso da gente, né? Porque, assim, se o aluno não pratica, ele não pensa. Isso é porque o processo de criação de um projeto exige que ele tenha repertório, que ele tenha memória de espaço, um monte de coisa que ele tem que desenvolver durante um tempo que ele não teve uma experiência isso na formação dele do colégio. Então, é um curso que a gente, assim, cria situações, cria problemas, realmente fazer projeto é um grande problema, né, Kathleen? Todos os anos é um grande problema, mas a gente acredita que, assim, o aluno busca as respostas, né? Eu acho que essa é a forma de ensinar a arquitetura corretamente. Eu queria pegar a perspectiva da ONU, o ponto de vista da ONU, né? Na sua avaliação, Silvana, que elemento, vamos dizer, que elemento teria sido fundamental para essa premiação da ONU, né? Por que a ONU destacou isso? O que é que teve ali? Qual foi o diferencial? As pessoas, né? Eu acho que assim, os projetos que visam entender as pessoas é o que realmente foram as escolhas, assim, que tenha projetos que tivessem identidade, que tivesse relação com a memória dos lugares, que tivesse relação com as comunidades, que tivesse empatia, né? Porque os problemas, basicamente, são todos iguais em qualquer lugar do mundo, né? Problema de água, problema de meio ambiente, problema de falta de habitação, os problemas são iguais, mas o que eu acho que eles procuram é que, assim, o quanto criativas as comunidades, os estudantes conseguem ser para responder essas questões, né? Então, quando você olha o resultado das escolhas de todos os trabalhos, essa coisa é muito constante, tem respostas diferentes, mas as problemáticas são as mesmas. Afinal de contas, a gente é humano, não é? Claro que a gente vai ter os mesmos problemas, mas eu acho que é isso que eles acabam elegendo um trabalho que nem o da Kathleen. A Kathleen, ela não fez o convencional, ela na verdade, ela cutucou, né, as pessoas, né, de falar assim, não, a gente tem que ficar aqui, não é mandar as pessoas embora. Olha só o problema que a gente está tendo de populações migrantes, né, os processos migratórios. As pessoas perdem completamente o referencial de quem elas são, onde elas estão. Eu acho que é um grande mérito premiar alunos que reflitam a sociedade, que elas tentem respostas diferentes do que elas são dadas hoje. Kathleen, agora pegando ainda a perspectiva da ONU, né, quando ela premia alunos como vocês,
o que você acha que, vamos dizer, a partir do seu projeto, a partir dessa agenda, né, desse guia acadêmico, para onde que vai, no que vai servir, qual é o elemento que você acha que vai servir para eles olharem ou espalharem essa sua ideia para outros países? O que é que tem ali na essência? Bom, o projeto todo em si, eu acredito que eu pensei numa forma em que ele fosse adaptável para qualquer tipo de núcleo informal. Porque pensando nessa população, como não seria uma habitação fixa, ela poderia ser usada para outros fins também. Então, eu acredito que a questão da fachada ativa, do aluguel, dos comércios serem voltados para a manutenção do edifício, evitando que essas pessoas paguem aluguel, a questão de colocar uma creche ou uma escola também voltada a essa população, porque nós sabemos que é difícil conseguir um trabalho hoje em dia e com criança pequena também é mais difícil ainda. Então, não visamos somente os pais, porque nós sabemos também que educação é a base do nosso futuro, né? Então, a gente sabe que é muito importante ter educação. Então, é uma coisa que visa não só os pais, mas também os filhos e o futuro. É uma coisa pensada no futuro, não somente naquele momento. Então, uma necessidade, assim, do momento e do futuro também. Então, a questão também do primeiro pavimento ser voltado às pessoas com necessidades especiais, pessoas idosas, pessoas que têm dificuldade de locomoção também, eu acredito que seja uma coisa adaptável também, porque o projeto todo em si foi pensado para ser usado para as necessidades das pessoas. Então, eu acredito que o projeto todo em si, ele é adaptável às necessidades das pessoas em torno do mundo. Porque, como a professora disse, né, é um problema que existe em todo o mundo. Então, eu acredito que é isso. É sobretudo, pelo que você conta, o Kathleen, é sobretudo, é, é, vamos dizer, sustentável, né? Tudo, não tem Sim, nada ali que não seja necessário e não converse com sim. outro lado, né? Sim, sem contar que o projeto também é pensado no entorno, né? Porque a gente, como arquiteto, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Não é apenas construir uma coisa lá, um prédio enorme para ser bonito, para ser chamativo, sendo que ele não conversa com o entorno. É uma coisa assim que a gente também foi, não obrigado, mas a gente foi impulsionado a pensar sobre isso durante o processo do TC. Então, eu acho que é muito importante isso também. Silvana, eu fico pensando, né, os pais, o corpo docente, os professores, a própria instituição, né? A hora que você vê assim esses, até me emociono, né? Porque a hora que você vê esses alunos, uma menina de 25 anos já pensando o mundo, né? E o DNA disso tudo é a formação, né? Sim. É, a formação hoje, eu acho que ela também está pensada de outra maneira, né? A gente forma aprendendo também. Eles trazem muito do mundo né, do que eles vivem para dentro da sala de aula, né? Então, não é mais uma formação, né, vertical que o professor dita as normas e os alunos acatam, né? A escola, o papel da escola hoje é outro, né? É que nem quando a Kathleen fala uma coisa interessante, né? Que os professores dividem, mas a gente divide e soma, né? Toda vez que a gente divide conhecimento, a gente gera conhecimento. Então, é um processo que está sempre em crescimento, né? Que nem a Kathleen está se formando, eu tenho certeza que ela vai, de alguma maneira, contribuir para a sociedade e contribuir para o conhecimento de outras pessoas. Só conhecimento que gera conhecimento, né? Eu acho que é isso que... Eu acho que a parte que dá mais orgulho para a gente é quando o aluno se forma não somente, né, por um trabalho bem feito, por uma nota de trabalho, mas o que aquele trabalho representa, né? Representa um percurso da vida dela, daquilo que ela é, da formação, do que ela vai deixar. E mesmo ela
trabalhando numa prefeitura, ela vai ter uma empatia com populações que, às vezes, que não é nem do mundo da gente, mas ela percebe essas necessidades, né? A arquitetura tem muito disso, de perceber o que o outro precisa e não o que a gente quer, né? O que a gente quer está muito distante da realidade, mas perceber para a gente conseguir fazer bons projetos, a gente se sente orgulhoso por causa disso. Ela chegou num estágio que ela percebe, né? Ou seja, não é um desenho, mas é o que ela pensa. Isso que é o que constrói as coisas, né? Porque ela vai conseguir fazer outros projetos na vida dela com a mesma qualidade que ela fez esse. Isso é muito importante para a gente. Quer dizer, a gente está acertando. Isso é bom, né? É verdade. E a lucidez também, né? A lucidez é irreversível, né? Eu fico Não. imaginando, a partir disso, né? Quer dizer, a partir desse Sim, trabalho que foi muito bem é. pensado e tudo mais, como é que ela vai. Qual é o próximo projeto? E essa já é a minha pergunta Uhum. para você, Kathleen. Agora, quais serão os próximos projetos? Para onde você vai? Ah, pergunta muito importante. Por enquanto, eu ainda estou descansando e foram muitas surpresas, né, esse ano. E aí eu tô estudando, na verdade, para passar no concurso, porque eu me inspirei muito na prefeitura, então eu queria seguir carreira nessa área. E futuramente, quem sabe também criar uma ONG, né, voltada a ajudar essas pessoas, porque não foi só um trabalho, né, foi uma experiência de vida assim que eu quero levar para o resto da minha carreira, assim, como profissional de arquitetura. Foi uma coisa que, inclusive, impulsionou a seguir carreira, né? Porque é uma curiosidade. Eu comecei a faculdade porque era uma coisa que a minha mãe ela desejava. Eu não era muito fã, eu gostava de desenhar. E aí eu falei, por que não, né? E nossa, a relação com a arquitetura é assim, é do amor e ódio, né? Você começa, você fala, meu Deus do céu, o que que é isso? Não é para É. mim. E você fica se matando noites e dias e você passa a noite sem dormir, você fala assim, meu Deus, esse projeto não tá bom o suficiente. E aí quando você vê uma nota assim, você fala assim, nossa, mas talvez tenha outras pessoas que tenham outras perspectivas, né, sobre isso. E você vê que esse trabalho no final resultou algo assim, então foi uma coisa assim muito incrível e ter essas experiências me fizeram com que eu quisesse Uhum. seguir carreira, né? Porque eu tive muitos amigos que desistiram no meio dessa jornada, porque realmente, eu falo para você, é muito difícil, então você realmente tem que querer muito isso. Então, saber que a gente Uhum. chegou aqui, saber que foi reconhecido de uma maneira assim que a gente não esperava, eu acredito assim que é maravilhoso. Então, eu planejo isso para o meu futuro agora, quem sabe, né, para frente, mas por enquanto eu ainda estou estudando, né? Incansável, né? Estudar de Ai, forma incansável. Incansável, incansável. Viu, Malu? Eu queria aproveitar também para agradecer as prefeituras que acolhem os nossos alunos, né? Eu acho que o mérito, né, da gente passar a instrução, mas também é mérito das prefeituras que acolhem nossos estagiários, né? Na nossa região, a gente tem uma relação muito boa e muitos dos nossos estagiários acabam compondo depois o corpo profissional dessas secretarias. Para a gente, assim, é inestimável explicar isso, porque, assim, realmente a gente vê as pessoas nos lugares certos, entende? Quando a gente fala assim, nossa, a gente fala assim, Silvana, nossa, a pessoa tinha que estar lá. Silvana, eu fico pensando, né? Quer dizer, é o conhecimento, né? Vamos É, dizer, responsável também, né? Sustentável, né? Porque sim, a é, Unip leva esses seres pensantes e as prefeituras que têm essa demanda. Olha, Silvana, quero sim, agradecer muitíssimo a sua partilha, Kathleen, foi uma conversa obrigada. muito sim, agradável e eu acho que inspiradora, né, para as pessoas aí, os sim. alunos, né, que tiverem vontade de fazer arquitetura.
Eu acho que deu uma vontadezinha em mim de pensar mais a arquitetura. Que lindo, que lindo. Se pudesse, eu não parava de estudar, porque eu acho que assim, o conhecimento é isso, é libertador, né? É isso que te faz um ser humano melhor. E olha, se deixar, vou aqui falando até lá. Obrigada, Kathleen. Obrigada, Silvana. Até uma obrigada. próxima. Até, Até a tchau. próxima. Obrigada, Tchau. obrigada. Tchau, Tchau. querida. Obrigada. Tchau.